Queridos, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15, aonde nós estamos ministrando sobre essas três parábolas, né? Que o Senhor Jesus falou uma atrás da outra, em uma situação onde ele estava sendo ouvido por alguns publicanos e gentios, e também estava sendo ali questionado por alguns mestres da lei e fariseus. Então nós ouvimos há 2 semanas atrás sobre a parábola da ovelha, aonde é explicitamente exposto que Jesus está à procura de uma ovelha perdida. A semana passada nós vimos sobre a dracma perdida e representando o Espírito Santo através da vida daquela mulher, que também representa a igreja. É o Espírito Santo de Deus na vida da igreja à procura das ovelhas. E hoje nós vamos falar a respeito da parábola do filho que se perdeu. Mas existia e existe um pai que está sempre disposto e de braço aberto a receber novamente o seu filho que se havia perdido. Amém? Estão todos abertos aí com Lucas capítulo 15? Quem achou diz amém. A leitura é um pouco extensa, mas vai ser bênção. Todos acharam? Glória a Deus. E diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Preste bem atenção nisso aí, ok? Entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para a casa do pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu:
seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com seu filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu te louvo nessa noite pela tua bondade e o teu grande e imenso amor, o teu amor incondicional. E nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra ela é poderosa para transformar a vida do homem. É o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus sendo ministrado, Senhor, aos corações. Por isso, Senhor, ministra, Senhor, aos corações nessa noite, como o Senhor tem ministrado no meu coração, para que eu esteja em tua presença, Senhor, e nunca saia dos teus caminhos. E o teu nome seja glorificado através da minha vida, através da vida dos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus quer falar conosco, com a igreja, a respeito desse grande e incondicional amor dele. Esta palavra não é para as ovelhas que estão lá fora, porque essas 3 parábolas estão dizendo daqueles que estão fora. Então o Senhor, Ele quer ministrar o nosso coração, esse grande amor, e dizer que cada pessoa tem um valor especial para o nosso Senhor. E Ele deseja que todos nós vivamos debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que se entregou por nós, desceu do céu e se entregou por nós, enfrentando uma morte e morte de cruz. Então eu e você temos um valor inestimável para Deus. Então que o teu coração esteja aberto para receber essa mensagem nessa noite. Então nós vemos que Lucas relata essas 3 mensagens. A ovelha que se perdeu, a dracma que se perdeu e o filho que se perdeu. Para mostrar para os mestres da lei e fariseu quão grande amor o Senhor tinha por uma alma perdida, por uma alma que ainda não tinha visto a luz do Evangelho. E nessa terceira parábola, os personagens são o pai e 2 filhos. E Jesus diz aqui, não é? Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. E o filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte na herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. E eu quero trazer aqui quatro pontos nessa mensagem, para que nós possamos entender de uma forma profunda o que o Senhor quer falar conosco. Volto a dizer, isso não é para quem está lá fora, é para quem está dentro. Então nós vemos que o filho mais novo decide ir e pede ao pai: me dê a tua herança, reparta aí a herança, porque eu quero ir embora. E nós vemos que de uma certa forma parece que o filho está revoltado, não quer estar mais na casa do pai. Então o pai pega todos os seus bens, vende e reparte entre os filhos. Pega os bens, tudo que ele tinha ali, e reparte com os 2 filhos. E no Oriente Médio antigo, na cultura judaica,
quando isso acontecia, era muito difícil para o pai aceitar. Não era uma questão muito fácil. Mas, entretanto, esse pai pega tudo que ele tem e divide entre os filhos. Mas o filho não queria somente a herança. O filho queria ir embora. O filho queria ter autonomia total. Ele queria estar longe do pai. E nós vamos ver que Romanos capítulo 1, verso 21 ao verso 25, retrata um pouco disso, que os homens decidiram adorar a si mesmo, adorar aos outros deuses e se afastar do Senhor, se afastar do Pai. Então o filho decidiu ir para a vida que ele queria e ele iria resolver todas as coisas do jeito dele. E Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, muitos conhecem, o maior pregador aqui da Inglaterra, ele diz que o pecado sempre promete liberdade, mas entrega escravidão. Então nós vemos que, após o jovem sair, a Bíblia diz que dias depois ele vai embora e gasta de forma desregrada tudo que ele ganhou do pai, tudo que ele recebeu do pai. Só que chega um momento em que há fome na terra, naquela terra em que ele estava. E o dinheiro acabou. Os amigos agora, não. Agora é cada um por si. Então este jovem com fome decide pedir emprego a um fazendeiro. E diz a palavra do Senhor que o fazendeiro coloca para comer, para tratar dos porcos, da cria dos porcos. E enquanto ele está tratando ali, a Bíblia diz que ele queria comer da comida que os porcos estavam comendo. Alguns pregadores dizem, alguns historiadores dizem que ele chegou a comer da comida dos porcos. Mas ele então, ao ver a situação que ele estava, ao ver tudo que ele passou, ele então lembra que na casa do pai era diferente. A Bíblia vai dizer que, verso 17, quando finalmente ele caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Então ele caindo em si, ele volta ao estado original dele. Ele, espera aí, eu sei aonde tem um lugar aonde eu não passo por isso. Aonde até aqueles que trabalham para o meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo agora. Então ele prepara um discurso. Ele decide voltar para casa. Ele decide de novo estar na companhia do pai, mesmo como empregado. E olha então que ele prepara o seu discurso. E o discurso é: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Trata-me como um de teus trabalhadores. E aqui, queridos, nós vemos a diferença de quem tem remorso e quer consertar e quem se arrepende. Quem tem remorso, tenta negociar. Lembra de Judas? Quando ele vendeu Jesus, e aí viram que prendeu Jesus, o que ele tentou fazer? Deixa eu ir lá e tentar devolver essas moedas. Não, o que eu fiz foi errado. Ele tentou negociar para ver se a culpa que ele estava sentindo amenizava. E aí também nós vemos Pedro, contraste. Pedro se arrependeu, negou ao Senhor Jesus. Mas lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, coloquem aí, por favor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9.
Na verdade, o Senhor não demora em cumprir suas promessas, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Ou seja, Pedro negou a Jesus. Ele saiu com o coração amargurado do pátio aonde ele estava lá e que Jesus passou por ele. Mas ele sabia que havia uma promessa de ressuscitar. Jesus iria ressuscitar. E então, quando ele encontra Jesus novamente, ele é interrogado pelo Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Alimente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E aí ele entendeu o que Jesus estava querendo fazer com ele. Tratar tudo aquilo que aconteceu entre eles dois. E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque o Senhor quer que todos se arrependam. Então este jovem, lembrando do que tinha na casa do pai, ele decide voltar e ele já sabe exatamente o que ele vai falar para o pai. Ele chega diante do pai e então ele faz o discurso que treinou, que já não é mais digno de ser chamado de filho. E existe um teólogo britânico, queridos, que se chama Martin Lloyd-Jones, que ele diz o seguinte: o verdadeiro arrependimento não é sentir-se mal, é mudar de mente sobre quem é Deus e quem somos nós. Arrependimento não é você, mas é saber quem é Deus e quem somos nós. E o Senhor é aquele quem tem cuidado de nós e que nós necessitamos de estar diante desse Deus que tem tido misericórdia todos os dias. Então esse jovem, ao voltar para casa, a Bíblia vai dizer que ao longe o pai o vê. O verso 20 diz isso: quando ainda estava longe, teu pai o viu. E isso é outra coisa que não acontecia na cultura judaica. O patriarca sempre espera, ele está ali. Ele é a referência. Você é quem vem. É como o rei. Para entrar diante da presença do rei, o rei tem que levantar o cetro. Tinha que levantar o cetro. E assim você podia entrar na presença do rei. Se você fosse lá, batesse a porta e entrar, você morreria. E na cultura judaica antiga, era assim, o pai tinha a autoridade e o pai, eles é que vinham ao pai. Mas neste caso, quando o pai o vê de longe, a Bíblia diz que o pai sai correndo. Sai correndo ao encontro do filho. E olha aqui, verso 20. Vamos aí no verso 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Sabe o que eu noto aqui, queridos? Eu noto que antes que o filho dissesse todo o discurso que estava preparado, o pai já tinha tido compaixão e liberado o perdão sobre o filho. Porque o pai nem esperou o que o filho tinha para dizer. O pai já chegou o abraçando e o beijando. A alegria de ver novamente o filho nem deixou que o pai tivesse ali o orgulho de, você voltou, né? E agora? Acabou o seu dinheiro? Não, mas a compaixão do pai era muito maior. Ele beijou o filho antes de qualquer confissão do filho. E o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui uma justificação pela graça e misericórdia do Senhor.
eu vejo aqui que antes das obras vem a graça. Eu faço porque eu recebi a misericórdia de Deus. Porque o Senhor me amou e eu faço. A misericórdia vem antes, a graça vem antes. E agora eu vivo debaixo da graça e assim pratico as boas obras do Senhor. Então este pai está mostrando que, independente do que o filho iria falar, havia perdão na casa do pai. E o verso 21 vai dizer, o filho, disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Porém, queridos, o pai vira para os servos e diz para os servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos. Isso aqui tem um significado espiritual muito grande. A roupa nova que o pai pede para trazer para o filho quer dizer justiça imputada. Ele está dizendo: você agora tem uma vestimenta nova. Aquela velha, quando você saiu aqui, já não existe mais. Agora você tem uma roupa nova. Isaías 61, verso 10. Vai falar sobre isso. Que agora o pai quer ter um relacionamento novo com o filho. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou uma noiva com suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. Ou seja, o Senhor está querendo algo novo. O pai está querendo algo novo com seu filho. E depois ele diz: coloque um anel no dedo. O anel quer dizer a autoridade de filho. Efésios capítulo 1, verso 5. Abram aí. Efésios capítulo 1, verso 5. O pai quer dar autoridade novamente ao filho. Aleluia. Efésios capítulo 1. Aleluia. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ou seja, o Senhor nos separou. Ele agora quer dar algo para nós que nos cele novamente com Ele. E no caso do filho, o Senhor está dando um anel. Sandálias representam liberdade. Você tem liberdade. Lembra lá de Lucas capítulo 10, que fala sobre o bom pastor? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas vêm, comem da pastagem e vão fora, saem, porque elas conhecem a minha voz. Elas sempre voltam. Então as sandálias representam liberdade. Novilho gordo representa uma festa de reconciliação. O Senhor está alegre porque o filho está de volta. O filho queria voltar como empregado. O pai o recebeu como filho. Essa é a essência do Evangelho. Você nunca é amado porque se comporta. Você se comporta porque você foi amado. Ou seja, eu reconheço esse tão grande amor do Senhor. E assim o meu comportamento é diferente. Não é porque, eu vou agir bem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por mais que nós queiramos, nós nunca conseguiremos agradar ao Senhor. Mas quando nós sentimos este amor de Deus sobre a nossa vida, aí sim nós buscamos nos espelhar no Senhor e nos comportar como o Senhor nos ensinou aqui nessa terra. Então, queridos, o pai está feliz porque o filho voltou. A alegria do pai é tanta que o pai faz uma festa, o pai muda tudo. Talvez muitos que estavam ali pensaram, olha, agora ele vai mandar o filho embora de vez.
Mas o pai surpreende a todos, fazendo com que o filho seja recebido com festas, roupas e calçados novos. E ele declara aos empregados: este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então eles começaram a festejar. Enquanto isso, o verso 25, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ele ouviu músicas e danças e perguntou a um servo o que estava acontecendo. O servo disse: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Queridos, a casa do pai, deixa eu contextualizar isso aqui para vocês. A casa do pai representa a igreja, não é? Nós estamos com o pai. E um filho quis ir embora. O outro ficou. O que quis ir embora disse: reparta a herança. O que o pai fez? O pai pegou toda a herança e deu para os dois filhos. Não foi isso? Vocês viram? Os dois receberam a herança. Quando o filho mais novo voltou, o filho mais velho, que estava com o pai, dentro de casa, dentro da igreja, ficou revoltado. Esse seu filho foi, pegou o seu dinheiro, gastou todo. E agora, ele volta e você dá uma festa para ele. Eu estou aqui trabalhando para o Senhor como escravo. E o Senhor nunca me deu um cabrito para poder festejar com meus amigos. Sabe o que eu vejo? Tem muitas pessoas dentro da igreja que Deus está abençoando, Deus está guardando. Aí, quando chega alguém do mundo, quando chega alguém perdido, e é amado, e é aceitado, e é ali envolvido de amor, alguns que já estão dentro, começam: por que essa pessoa recebe mais atenção? Por que essa pessoa parece que tem mais valor? Eu estou aqui há 10 anos nessa igreja e não sou tratado dessa forma. Eu estou aqui e nunca me chamam para subir ali no altar e pregar. Eu estou aqui e parece que o meu pai não me vê. Agora, queridos, o que eu vejo nesse tipo de pessoas? Pessoas ingratas com Deus. Porque a história está dizendo aqui que o filho que foi embora recebeu, e o filho que ficou dentro da igreja, dentro da casa do pai, também recebeu. Ou seja, ele ficou com um dinheirinho no bolso, comendo da comida do pai, celebrando com o pai quando tinha festas, mas quando o irmão volta, ele deveria ter se alegrado. Mas a Bíblia diz que ele se irou, dizendo que não era justo. E olha, os empregados dizem para o pai: olha, seu filho está lá fora e não quer entrar. E o pai vai e eles têm essa conversa. O pai insiste com o filho: filho, vamos entrar, entre para dentro, vamos festejar, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Esse filho que estava dentro se achava o justo da história. Achava que ele tinha razão ao recusar entrar dentro de casa. Ele acha que, porque o pai matou um novilho para o irmão, ele também tinha direito. E isso dá a entender que esse filho estava querendo ser pago. Eu preciso ter um salário para poder estar aqui. Eu preciso receber do Senhor. Ele chama o irmão de teu filho. Olha só, olha a separação. Ele diz: esse teu filho.
estavam dentro da igreja, caminhando juntos. E ele já está ali fazendo separação do irmão dele. Ele rompeu até o laço familiar. Olha o perigo, querido. Por que nós precisamos ter a nossa mente assim, derramada diante de Deus? Porque no Senhor há íntima compaixão, no Senhor há íntimo amor. Então, quando nós vemos que alguém que estava perdido foi salvo, foi encontrado por Deus, o nosso coração precisa se alegrar. Eu preciso festejar. Nas duas parábolas anteriores, o Senhor Jesus, ele diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. E aqui ele diz, no final, o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Nós vemos que aqui nós encontramos dois tipos, dois modos, né, de estar perdido. Um deles é correr para longe de Deus. Tem pessoas que falam assim: olha, eu vou servir ao Senhor quando eu resolver as minhas coisas. Agora eu tenho muita coisa para fazer. Agora, eu sou novo, eu tenho que divertir. Eu tenho que viver a vida. E ele foge para longe do Pai. Porém, tem aqueles também que estão dentro da igreja, mas vivem uma religião moralista, achando que ele sabe, achando que é ele que tem razão, que ele é o centro das atenções. E o pai, ao sair para fora para falar com este filho, que não queria receber o irmão, ele diz ao filho: meu filho, você sempre esteve comigo. O seu irmão foi embora, mas você permaneceu. E tudo que eu tenho é seu. Olha só, ele recebeu a parte da herança e o pai ainda diz: tudo que eu tenho é seu. Mesmo assim, a Bíblia não vai relatar se esse filho entrou para dentro da casa com o pai. E o pai, para convencer o filho, diz: nós tínhamos que comemorar. Nós tínhamos que festejar. Porque o seu irmão voltou. Então, queridos, essa parábola, por mais que o nome dela seja a parábola do filho pródigo, a parte central deste texto é o pai. Por que o pai? Porque o pai está com o coração aberto para perdoar. O pai está com o coração aberto para festejar. O pai está com o coração aberto para poder ver o filho novamente rendido ao Senhor. E não mais pecar contra o céu e contra o seu pai. Para quem está como filho mais novo, longe, quebrado, com vergonha de voltar, não é tarde para cair em si. Não é tarde para dizer: vou voltar para a casa do meu pai. E olhar o Senhor, é contemplar o Senhor esperando. Contemplar o Senhor de braços abertos, porque o Senhor está de braços abertos, esperando os filhos arrependidos. Para quem está como filho mais velho, está na igreja há anos, mas com coração amargo, existem pessoas assim. Precisamos parar de medir o amor do Pai pelo seu desempenho. É aquilo que eu disse. Há pessoas na igreja que fazem, mas querem ser visto, né, pelo que fazem, não pelo que o Senhor já fez. Não pelo que Cristo já fez. Mas nós precisamos agir
diferente. Nós precisamos entrar nessa festa. Quando um pecador se arrepende, nós precisamos nos alegrar na alegria da salvação. Isso é a fonte do Evangelho. Se alegrar quando alguém se arrepende e vem para Jesus. Para todos nós, não é? A igreja precisa ser conhecida como a casa onde o Pai corre. Que ninguém saia, não é? Que ninguém saia achando que precisa primeiro se limpar para ser aceito. Amados, e este é o grande engano de muitos lugares hoje. É achar que nós precisamos ser perfeitos para estar na igreja com o Pai. Nós precisamos estar com o Pai para ser perfeito. Mas não adianta eu estar com o Pai e de repente sair fora. Eu volto arrependido. Não adianta eu estar com o Pai e achar que sempre o Senhor vai estar ali te perdoando pelo mesmo erro. O Senhor é misericordioso, mas Ele é justo juiz. Então nós precisamos estar na casa do Pai pelo que Ele fez por nós. E assim nós trabalharmos para sermos parecidos com Ele. E essa parábola, queridos, como eu disse, não é o filho pródigo, para mim, né? O filho é um protagonista que teve uma parte muito importante, mas é o pai quem tem aqui uma visão maior. É o pai quem corre, é o pai quem abraça, é o pai quem recebe. É o pai quem faz tudo novo. É o pai quem tenta trazer dentro da casa a comunhão, o amor e o caminhar em santidade com Deus. Hoje, o Senhor está olhando para nós, para a nossa vida, nós que estamos dentro da igreja, e talvez não estamos andando como o Senhor quer que andemos. Amados, e eu tenho falado com os irmãos que têm feito discipulado comigo, e eu falo aqui na igreja sempre, este mundo, ele trabalha para nos tirar da presença de Deus. Em todos os aspectos. Nós procrastinamos o nosso relacionamento, a nossa leitura da palavra, o nosso aprendizado, a nossa intimidade com Deus, por várias coisas. Mas o Senhor está nos chamando para viver com Ele uma vida de santidade, aonde naquele dia que Ele vier buscar a tua igreja, Ele transformará por completo o nosso corpo e nós viveremos eternamente com o Senhor.